Fala galera! Estamos aqui em mais um vídeo da nossa Liga Teológica e hoje o vídeo é bem especial, não só pelo tema, mas porque nós temos aqui a esposa do pastor Vitor, Iris. Há muito tempo a gente tenta gravar com ela, ela foge. Tivemos que tirar muito dinheiro do bolso para trazê-la, né? Pagar o cachê dela aqui, mas... Roda a vinheta! Pela capa do vídeo, aqui também pelo que você está vendo aqui atrás, já dá para perceber que hoje nós vamos estar falando sobre uma série que estreou recentemente no Netflix, Atypical. E essa série é muito interessante porque ela fala sobre a realidade de pessoas que lidam com o autismo, né? Pessoas que têm o diagnóstico de autismo, assim como também o contexto familiar de que essas pessoas estão inseridas, né? A série me chamou muita atenção porque ela mostra uma perspectiva de como esse transtorno afeta toda a família. Na realidade, quando a gente vai para filmes, seriados que abordam sobre esse tema, geralmente é muito caricaturizado ou então não mostra a perspectiva da família, mostra do próprio personagem que está envolvido nisso. É bem interessante porque ao assistir eu me colocava em várias posições. Eu tenho a experiência na família de uma criança autista, o meu irmão, o Davizinho, e tenho a experiência de trabalhar com aproximadamente quase 40 autistas na associação que eu faço parte. Então eu me via olhando o lado da família, né, me colocando no lugar e vendo também toda essa relação, tudo aquilo que a gente pensa para a vida deles, tudo aquilo que a gente tenta trabalhar e fazer com que a vida deles seja uma vida o mais sociável possível. Em alguns momentos me sentia incomodada, em alguns momentos me sentia surpresa, né? E o quanto a gente aprende e consegue enxergar também as diversas faces que a série apresenta, né? E ela pontua coisas muito interessantes, né? Aquela relação da irmã com ele, a relação da mãe, aquilo que a mãe vive. Foi tudo muito interessante, foi uma experiência muito boa. E eu que não sou muito chegada a séries. Mas por que não? É isso que é interessante, porque quando a gente fala desse seriado e assiste esse seriado, é importante, na minha visão foi muito importante e muito esclarecedor, porque eu como professora, eu também lido com autismo. E assim, por mais que eu estudasse, o lidar com o autista só acontece na prática. Você realmente só consegue entender quando você socializa com ele. E a gente sabe que às vezes as pessoas, por conta desse prévio conhecimento, por conta da influência da própria mídia, que acaba estigmatizando, né? E o conhecimento que as pessoas têm acerca do autismo é essa visão que a mídia passa. E o Sam, né, o autista, ele atua de forma muito natural, né? Sem exageros, sem ridicularizar. Sim. E o que eu acho interessante também é porque ele mostra o lado de um autista de alto funcionamento. E às vezes a sociedade, por não conhecer, porque olhando fisicamente para ele, ele não tem sinais de autismo. E aí, até pra gente se sensibilizar para o fato de que se determinado comportamento é estranho, né, a gente respeitar, né? A gente não sabe, a gente não conhece aquela pessoa, mas a gente respeitar e imaginar, não, pode ser que ele tenha alguma peculiaridade e a gente precisa saber lidar com isso. E acho que isso é interessante, desconstrução que a série propõe em relação ao preconceito, mas também a possibilidade de permitir que a sociedade se familiarize com a situação do autista, porque ela apresenta a maneira como a família funciona em função do autista. E na série a gente vê que o pai e a mãe não lidam de maneira igual. Inclusive você vai ver a luta do pai ao longo dos anos na aceitação de que o filho tem autismo, e a gente sabe que isso é normal, né? A família, diante do diagnóstico, diante do aprendizado, com como lidar com aquela situação, em alguns vão aceitar, outros vão demorar mais. A própria filha, outros abandonam, como ele em determinado momento exatamente. A filha, por exemplo, que ela teve que se negar, de certa forma, por conta também do irmão. A série mostra, pelo menos uns 2, 3 episódios, uma crise que ela entra de se deve sair de casa ou não, quem vai cuidar dele, como é que vai ser. Então afeta realmente. E essa responsabilidade que ela tem sobre ele. Pra ela se cobra tanto, né, que ela não se permite viver determinadas coisas. Isso. Porque ela tem a obrigação, ela tem essa responsabilidade, então muitas das coisas dela ela precisa abdicar em função dele. Achei interessante primeiro
a necessidade de autonomia e de independência que a gente precisa dar, né, não só para o autista, mas para qualquer pessoa com deficiência, inclusive deficiência física. Porque às vezes a gente quer proteger, a gente quer cuidar e a gente não proporciona essa autonomia. E algumas coisas interessantes da mãe em relação a isso, quando ele vem dizer que a psicóloga disse que ele precisava namorar, não, ela vai conversar com a psicóloga, não. Isso. Então ela responde pelo filho. Ou comprar roupa, né? Porque a mãe sempre comprava e a mãe se intromete de uma forma que acaba limitando realmente o próprio desenvolvimento. E aí, pelo fato de ela ver o filho como alguém fragilizado, ainda incapaz de determinadas coisas, não aceita que ele cresceu, que ele precisa viver determinadas experiências, que ele precisa dessa autonomia, que às vezes essa superproteção, essa necessidade de fazer tudo por ele, não dar autonomia, a gente acaba deficientizando ainda mais. Infantiliza, né? E às vezes a gente evidencia ainda mais, né, aquilo que ele não tem, né? Ao invés de a gente poder potencializar aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe fazer. Não, então, e o que é engraçado na série é isso, é porque ele mostra uma mãe que soube lidar com a questão do transtorno autista, né, do espectro do autismo, mas ela não soube lidar com a questão de que ele não precisava mais dela. E essa é uma grande crise dela, né? Quando ela não se sente mais necessária. Exatamente. Então, assim, e o pior de tudo, porque acaba enviesando pra algo pior. Exatamente. Né? Então, mostra claramente que ela não soube abrir mão daquilo. Exatamente. Tá? Ela evolui até certo ponto e aí quando chega, começa a regredir. Exatamente. Né? Quando ela não se vê mais naquele papel de mãe super protetora que os filhos precisam, né? E eu comecei a me questionar. Será que algumas mães que eu lido também, elas teriam essa capacidade de também abrir mão, de deixar o seu filho desenvolver mais? Então, 3 coisas pra gente destacar aqui da figura do pai, porque eu acho que a gente vive uma sociedade em que a gente tem perdido esse papel importante do pai dentro da família. Verdade. E esse pai não exercia essa função paterna como deveria, de maneira saudável, funcional, e a gente vê essa possibilidade de resgate. E o quanto isso faz bem para todo o funcionamento da família. Isso. Segundo, a questão da sexualidade, não só do autista, mas também de qualquer deficiente, e para mim isso é algo que tem me encantado, perceber que a gente às vezes não percebe a necessidade também de se trabalhar isso. Sim. E ele encara isso, ele é um adolescente, ele quer namorar, ele quer ter experiências nessa área, entendeu? Isso é um choque pra família como um todo. E só um parêntese, a série é muito interessante, mas tem esse lado cômico, né? Sim. E aquele amigo dele, ele é muito engraçado. E minha gente, ele confunde ainda mais a cabeça do casal. Não ajuda. E a terceira questão que eu queria levantar era justamente o quanto a questão técnica do conhecimento e da nomenclatura, né? E que quem trabalha nessa área sabe disso, o quanto a gente busca nomenclaturas que sejam inclusivas, mas que contudo às vezes acaba sendo empecilho. E a gente vê isso numa situação em que o pai vive, em que ele vai para o grupo de apoio e ele não consegue verbalizar e se relacionar porque ele não sabe usar as expressões corretas. Dá pena dele, porque assim, ele se culpa muito pelo fato de ele ter abandonado a família, e quando ele finalmente decide voltar para o grupo de apoio, tá reconstruindo os laços, para conseguir reconstruir esses laços com o filho, a mulher fica cortando ele o tempo todo, gente. E aí a gente vê muito a vitimização da família, né? Que, claro, está fragilizada. E aí acaba que se vitimiza tanto ao ponto de deixar de viver determinadas coisas, dar importância a determinadas coisas que são tão mais interessantes, são tão mais relevantes na criação de relacionamentos com outras pessoas, em se aproximar de outras famílias, né? E aí isso acaba aprendendo muito e atrapalhando. Né? E aí a gente vê que a gente precisa, na verdade, destacar a importância de acolher, de tentar compreender, por mais que eu não saiba os termos técnicos, por mais que eu nem entenda a teoria, mas essa vivência como é mais importante. Eu acho que uma série como essa, de fácil acesso para qualquer público, eu acho que vai contribuir muito para essa acolhida, não só do autista, mas de qualquer deficiente, que acaba sendo tão difícil, né? Ele poder realmente ser integrado, incluído socialmente, profissionalmente, porque ele é incluído profissionalmente, e essa é a luta também, a inclusão no meio do trabalho, e a inclusão nessa área também de construção de família, porque ele é alguém que namora e que quer constituir a sua família, né? Então, quebra paradigmas e nos ajuda como sociedade a nos prepararmos melhor para receber essas pessoas e acolhê-las. Recomendada a série? Demais. Assistam a Típico, são 8 episódios, 30 minutos cada um. Gente, o que eu gosto. É muito bom de assistir. Não dá nem tempo de cochilar, ó.
Exatamente. E a Bíblia, ela nos desafia a isso, né? A termos essa postura também diferente diante do outro e de amar, ainda que seja difícil, ainda que eu não entenda, ainda que eu precise até de mais paciência, mas esse amor que ele é incondicional, que tudo suporta, que tudo sofre, mas que é um amor que se entrega, né? Isso a gente aprende com Cristo e a gente precisa viver em todos os nossos relacionamentos, principalmente com aqueles que são diferentes e que muitas vezes a gente não consegue saber como lidar, né? Amém. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa série e beijo, amiga!